Em 1921, um milionário negro de Wall Street chamado O. W. Gurley estava na esquina da Avenida Greenwood e viu seu império ser reduzido a cinzas. As chamas não começaram por acidente. Foram provocadas por uma multidão branca armada com dinamite, autorizada pelo governo local e que sobrevoava a região em aviões, lançando bombas incendiárias sobre seu bairro. Você nunca ouviu falar dele. E era exatamente isso que eles queriam. Porque se você soubesse que existiram milionários negros quando seus bisavós sequer podiam votar, isso destruiria tudo o que você aprendeu sobre história. Deixe-me mostrar 7 nomes que eles enterraram. Entre as décadas de 1890 e 1930, algo extraordinário aconteceu nos Estados Unidos que seus livros de história convenientemente esqueceram de mencionar. Apesar de viverem sob as leis de segregação racial, apesar de enfrentarem terrorismo legalizado e opressão sistêmica a cada passo, os negros americanos construíram uma riqueza que rivalizava com a das elites brancas. Em lugares como Tulsa, Oklahoma, Durham, Carolina do Norte, e por todo o Mississippi, empreendedores negros estavam criando bancos, jornais, companhias petrolíferas, hotéis de luxo e prósperos distritos comerciais. Eles não estavam apenas sobrevivendo. Estavam dominando. E esse era o problema. Porque eis o que eles não querem que você entenda, e cada milionário negro era prova viva de que a mentira fundamental da supremacia branca era falsa. Todo o sistema dependia de convencer a todos de que os negros eram naturalmente inferiores, incapazes de construir riqueza ou contribuir para a civilização. Mas quando a Wall Street negra tinha mais milionários per capita do que a maioria dos bairros brancos, quando as mulheres negras ganhavam mais do que os empresários brancos, quando ex-escravos se tornavam proprietários de terras e filantropos em uma única geração, essa mentira desmoronou. Então o sistema fez o que sempre faz quando ameaçado, respondeu com violência, com legislação e, mais insidiosamente, com apagamento. Queimaram as cidades. Expulsaram as famílias. Roubaram as terras. E então escreveram os livros de história como se nada disso tivesse acontecido. Vamos começar com a mulher que se tornou tão bem-sucedida que os historiadores brancos simplesmente não conseguiam lidar com isso. Madame C.J. Walker nasceu Sarah Breedlove em 1867, filha de pais que haviam sido escravizados em uma plantação na Louisiana. Ela ficou órfã aos 7 anos, casou-se aos 14 e ficou viúva aos 20. Com uma filha pequena para criar. Trabalhava como lavadeira, ganhando pouco mais de $1 por dia, e estava perdendo o cabelo devido ao estresse e aos produtos químicos agressivos presentes nos produtos capilares disponíveis para mulheres negras na época. Então, ela fez o que os empreendedores fazem. Ela viu um problema e criou uma solução. Walker desenvolveu sua própria linha de produtos para o cabelo, especificamente para mulheres negras, e construiu uma rede de vendas porta a porta que faria as empresas de marketing multinível modernas parecerem barraquinhas de limonada. Em 1910, ela empregava milhares de mulheres negras em todo o país, dando-lhes independência financeira e propósito em uma época em que suas opções eram trabalho doméstico ou nada. Em 1919, seu patrimônio era superior a $1 milhão, tornando-se a primeira milionária americana a construir sua própria fortuna. Não a primeira mulher negra milionária, a primeira mulher milionária, ponto final. Ela comprou uma mansão no interior do estado de Nova York, bem ao lado da propriedade de John D. Rockefeller, apenas para provar que a excelência negra tinha lugar em todos os lugares onde a riqueza branca existia. Mas eis o que fizeram com seu legado. Por décadas, historiadores brancos ou a apagaram completamente ou atribuíram seu sucesso a todos, menos a ela. Disseram que era seu advogado branco quem realmente administrava os negócios. Alegaram que ela apenas teve sorte. Alguns livros didáticos a mencionavam em uma única frase, quando muito, por que reconhecer que uma mulher negra nascida na escravidão tinha um negócio próprio, para os magnatas da indústria, exigiria admitir algo que eles não podiam se dar ao luxo de admitir. E a situação piora porque, enquanto Walker se tornava famosa, havia outra mulher negra ainda mais rica. E a história a enterrou tão profundamente que a maioria das pessoas nunca ouviu falar dela. Anne Malone nasceu em 1869 em Illinois, ficou órfã ainda criança e construiu um império de produtos para cabelo chamado Porro, que fazia a empresa de Madame C.J. Walker parecer pequena.
No auge de sua carreira, Malone tinha um patrimônio estimado em 14 milhões de dólares. Ela empregava 75 mil pessoas no mundo todo. Era dona de um quarteirão inteiro em Saint Louis, que abrigava sua fábrica, uma escola, um teatro e apartamentos para seus funcionários. Walker, inclusive, começou sua carreira como uma das agentes de vendas de Malone antes de seguir seu próprio caminho. Malone era o modelo a ser seguido. Mas Malone cometeu um erro crucial: foi generosa demais. Doou milhões para orfanatos, financiou escolas e faculdades para negros, apoiou organizações de direitos civis e se tornou uma das primeiras filantropas negras da história americana. E quando ela passou por um divórcio conturbado na década de 1920, seus advogados brancos e um tribunal racista drenaram sistematicamente sua fortuna por meio de honorários advocatícios e indenizações que jamais teriam sido aplicadas a uma empresária branca. Quando ela morreu, em 1957, a maior parte de sua riqueza havia desaparecido, e a história apagou seu nome de forma tão completa que as inovações que ela idealizou foram creditadas a outras pessoas, duas das mulheres mais ricas da história americana que construíram suas próprias fortunas. Ambas negras, por mais de um século, os Estados Unidos fingiram que elas não existiam. Agora, vamos voltar àquela rua em chamas em Tulsa. Ai! Gurley nasceu em 1868, apenas 3 anos após o fim da escravidão. Ele se mudou para Oklahoma durante a corrida por terras e usou suas economias para comprar 16 hectares em uma área de Tulsa que ficaria conhecida como Greenwood. Ele tinha uma visão. Queria criar um lugar onde os negros pudessem construir riqueza sem depender de empresas brancas que os discriminavam. Então, ele vendeu lotes exclusivamente para compradores negros e abriu uma pensão e um mercado. Outros empreendedores negros seguiram seu exemplo e, em 2 décadas, Greenwood se transformou na comunidade negra mais rica da América. Em 1921, esse bairro de 35 quarteirões tinha mais de 300 empresas de propriedade de negros. Havia bancos, hotéis, cinemas, escritórios de advocacia, consultórios médicos, um hospital, um sistema de ônibus, carros de luxo nas ruas e vários milionários. Os negros de Tulsa o chamavam de Pequena África. Todos os outros o chamavam de Wall Street Negra. Um jornal da época descreveu a cidade como tendo mais de uma dúzia de igrejas, 5 hotéis, 2 teatros, uma biblioteca e um hospital, escolas, escritórios de advocacia, meia dúzia de mercearias e outros tantos restaurantes, seu próprio serviço de ônibus e táxi, seu próprio sistema de água e mais de 300 outros estabelecimentos comerciais no sul segregado de Jim Crow, construídos por pessoas cujos pais haviam sido escravizados. E então, em 31 de maio de 1921, tudo foi destruído. Um adolescente negro chamado Dick Rowland foi acusado de agredir um ascensorista branco. Ele não fez isso. Mas isso não importou. Uma multidão branca de milhares de pessoas, muitas delas com o apoio de agentes da lei, atacou Greenwood com armas, tochas, e segundo relatos de testemunhas oculares, aviões que lançaram dispositivos incendiários sobre prédios e famílias em fuga. Mais de 300 negros foram assassinados. 10.000 ficaram desabrigados. 35 quarteirões foram reduzidos a cinzas. O império de O.W. Gurley, juntamente com as propriedades de todos os outros milionários negros em Greenwood, foi sistematicamente destruído. E aqui está a parte que deveria fazer seu sangue ferver. Após o massacre, a cidade de Tulsa tornou quase impossível para os moradores negros reconstruírem suas casas, alterando os códigos de incêndio e as leis de zoneamento. As seguradoras se recusaram a pagar as indenizações. E então, por 75 anos, o massacre racial de Tulsa foi completamente apagado dos livros de história de Oklahoma. Apagado como se nunca tivesse acontecido. O Estado apagou literalmente um dos piores incidentes de terrorismo racial da história americana. Porque reconhecê-lo significaria reconhecer que a riqueza negra existiu e foi roubada. Mas Gurley não foi o único. Em Memphis, Tennessee, um homem chamado Robert Reed Chart, pai, já havia provado o que era possível décadas antes. Chart nasceu escravizado em 1839. Durante o massacre de Memphis de 1866, quando multidões brancas atacaram bairros negros, Chart foi baleado na cabeça e dado como morto.
Ele sobreviveu e então tomou uma decisão que mudou tudo. Pegou $50, comprou seu primeiro imóvel e começou a construir um império. Em 1912, Chart já tinha um patrimônio de mais de $1 milhão, tornando-se o primeiro milionário negro do Sul. Ele era dono de bares, imóveis por toda Memphis, e eventualmente, abriu o Solven Savings Bank, um dos primeiros bancos de propriedade de negros na América. Mas sua maior conquista foi o que ele fez quando Memphis tentou segregar todos os espaços públicos e negar aos cidadãos negros o acesso a parques e locais de encontro. Chart não protestou. Ele não implorou por inclusão. Ele gastou $100 mil do próprio bolso e construiu o Chart Park and Auditorium, um enorme complexo que se tornou o centro cultural da comunidade negra de Memphis. O presidente discursou lá. Booker T. Washington discursou lá. A mensagem de Chart era clara: e se vocês nos excluírem do seu mundo, nós mesmos construiremos um melhor. Sua filha, Mary Chart Terrell, tornou-se uma das primeiras mulheres negras a obter um diploma universitário e uma pioneira no ativismo pelos direitos civis. Mas, por décadas, a história americana tradicional mal mencionou a família Chart, porque o sucesso deles contradizia qualquer narrativa sobre a necessidade de benevolência dos negros para prosperar. Eles haviam conquistado tudo sozinhos, sem ajuda, enfrentando violenta oposição. E então há a mulher que talvez tenha sido a mais rica de todas, cuja história é tão deliberadamente obscurecida que os historiadores ainda estão tentando reconstruí-la. Mary Ellen Pleasa nasceu por volta de 1814, possivelmente escravizada, possivelmente livre. O que sabemos com certeza é que, na década de 1850, ela estava em São Francisco trabalhando como cozinheira e investidora, e era secretamente uma das financistas mais ricas da cidade. Algumas estimativas apontam que sua fortuna equivaleria a $30 milhões em valores atuais. Ela usou esse dinheiro para fazer algo extraordinário: financiou o ataque de John Brown a Harper's Ferry. Sim, aquele John Brown, o abolicionista que tentou iniciar uma rebelião de escravos. Pleasant doou a ele $30 mil, tornando-se uma das maiores financiadoras da resistência armada contra a escravidão. Após a Guerra Civil, Pleasant processou as empresas de bondes de São Francisco por discriminação racial e venceu em 1866, 90 anos antes de Rosa Parks. Ela lutou pelos direitos civis nos tribunais enquanto construía um império empresarial no ramo imobiliário e de pensões. Mas quando ela entrou em uma batalha judicial com um sócio branco que atraiu, jornais brancos lançaram uma campanha difamatória chamando-a de rainha voodoo e bruxa. Tribunais racistas se posicionaram contra ela repetidamente e sua fortuna foi sistematicamente roubada por meio de manipulação legal. Quando ela morreu, em 1904, a história havia praticamente esquecido seu nome. A mãe dos direitos civis na Califórnia apagada da história. Em Birmingham, Alabama, um homem chamado A.G. Gaston nasceu em uma cabana de madeira em 1892, filho de pais que haviam sido escravizados. Ele começou do zero. Vendia lenha e amendoim quando criança, trabalhou em minas de carvão quando jovem e, então, começou a construir o que se tornaria o Império Empresarial Negro de Birmingham. Gaston fundou uma seguradora, uma rede de funerárias, um motel, um banco e vários outros empreendimentos. Quando morreu, em 1996, aos 103 anos, sua fortuna era de $130 milhões. Mas a história de Gaston não se resume à riqueza, mas sim à resistência. Durante o auge do movimento pelos direitos civis, em 1963, quando o Dr. Martin Luther King Jr. veio a Birmingham para liderar os protestos, o motel de Gaston tornou-se a sede de toda a campanha. Os líderes do movimento se hospedavam lá. Sessões de estratégia aconteciam lá. E quando terroristas brancos bombardearam o motel numa tentativa de matar King e destruir o movimento, Gaston o reconstruiu. Ele entendia que a riqueza negra não se resumia apenas a dinheiro. Tratava-se de ter os recursos para revidar, para proporcionar espaços seguros e para financiar a luta pela liberdade. É por isso que tentaram apagar essas histórias. Porque os milionários negros não eram apenas ricos, eles representavam uma ameaça para a supremacia branca. E, por fim, temos Biddy Mason, cuja história talvez seja a mais incrível de todas. Mason nasceu escravizada no Mississippi em 1818.
Em 1848, seu senhor se converteu ao mormonismo e decidiu se mudar para a Califórnia, forçando Mason a percorrer os 2.000 metros a pé atrás de sua caravana de carroças, ferindo o gado, enquanto cuidava de suas 3 filhas. Quando chegaram à Califórnia, um estado livre, o senhor de Mason tentou levá-las todas para o Texas para mantê-las escravizadas. Mas Mason havia aprendido algo naquela longa caminhada. Ela havia aprendido seu próprio valor. Ela entrou com um processo para obter sua liberdade em 1856 e venceu. Sem educação e sem recursos, exceto suas habilidades como enfermeira e parteira, Mason começou a comprar propriedades em Los Angeles. Pouco a pouco, quarteirão por quarteirão, na década de 1880, ela se tornou uma das proprietárias de terras negras mais ricas da cidade, com um patrimônio de mais de $300.000. E, como muitos desses milionários, ela usou essa riqueza para melhorar sua comunidade. Ela pagava impostos prediais para famílias prestes a perder suas casas. Financiava escolas e igrejas. Visitava prisioneiros e ajudava os pobres. Quando morreu, em 1891, a população branca de Los Angeles tentou enterrá-la em uma sepultura sem identificação, numa tentativa de apagar seu legado. Por 90 anos, sua história foi esquecida, até que um historiador, ao vasculhar antigos registros de propriedade, descobriu a verdade. Biddy Mason havia sido uma das figuras mais importantes da história inicial de Los Angeles, e a cidade a havia esquecido deliberadamente. Então, aqui está o que eles não querem que você saiba. Esses 7 nomes representam apenas o começo. Historiadores estimam que centenas de milionários negros existiram entre 1865 e 1930, mas seus registros foram destruídos em incêndios em tribunais, massacres raciais e perdas deliberadas de arquivos. O massacre de Tulsa em 1921 não foi um caso isolado. Entre 1898 e 1923, pelo menos 26 cidades e distritos comerciais negros foram destruídos por multidões brancas, muitas vezes com apoio do governo. Rosewood, Flórida, Wilmington, Carolina do Norte e Elaine, Arkansas. Em todos os casos, o padrão era o mesmo: incendiar os prédios, assassinar os resistentes, roubar as terras e, em seguida, apagar tudo da história. O sistema não roubou apenas suas riquezas, roubou também a prova de sua existência. Porque se as gerações futuras soubessem que os negros americanos construíram fortunas e impérios apesar da escravidão, apesar das leis de segregação racial, apesar do terrorismo, então todas as desculpas para a desigualdade racial de riqueza ruiriam. As pessoas não podiam simplesmente dizer que os negros precisavam trabalhar mais quando as evidências mostravam que eles trabalhavam mais e que seu trabalho era literalmente reduzido a cinzas. Não podiam alegar que os negros não tinham um histórico de sucesso nos negócios quando as evidências mostravam que eles construíram prósperos distritos comerciais que foram sistematicamente destruídos. O apagamento não foi um acidente. Foi a política adotada. Então, por que isso importa agora? Porque toda vez que alguém sugere que os negros americanos são responsáveis pela própria pobreza, está repetindo uma mentira construída sobre valas comuns e livros de história apagados. Os negros americanos construíram riqueza. Construíram contra todas as probabilidades. E quando tiveram sucesso, o sistema destruiu tudo e fingiu que nunca existiu. A disparidade racial na riqueza não é resultado de falta de esforço ou capacidade. É resultado de terrorismo doméstico, roubo legalizado e apagamento histórico. Madam C.J. Walker, O.W. Gurley, Robert Reed Chart, Mary Ellen Pleasant, N. Maloney, A.G. Gaston, Biddy Mason. Digam seus nomes, compartilhem suas histórias, aprendam sobre as centenas de outras pessoas que foram apagadas. Porque a maior ameaça à opressão sempre foi lembrar o que tentaram nos fazer esquecer. Essas 7 pessoas provaram que a excelência negra não é novidade. Ela sempre esteve aqui. Eles apenas queimaram os comprovantes e esperaram que você nunca fizesse perguntas. Mas agora você sabe. E saber muda tudo.